Sejam bem-vindos, cartomonstrinhos, cartolateraizinhos. Eu sou o Patinhas, vou estar trazendo as dicas para a gloriosa lateral da rodada 22 do Cartolão. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Cartologia, um antro de análises e estatísticas refinadas para você fazer as melhores escolhas e fugir daquela barrinha de média, desse monte de achismo que rola por aí. Para você que já é cartológico de carteirinha, já sabe o esquema, curte, comenta aí quais são os laterais. Será que você está pensando não em laterais? Deixa eu entender o que está acontecendo na sua cabeça aí. Antes da gente ir a fundo nas nossas dicas e discussões, eu vou dar só a resposta do quiz cartológico, né? Muita gente aí falou Reinaldo quando a gente perguntou qual era o lateral que tinha mais passes incompletos, mas a real é que o Arana é o lateral que tem mais passes incompletos no campeonato. Guilherme Arana tem 215 passes incompletos já acumulados no seu registro no Campeonato Brasileiro 2020-2021. Por isso, tem que voltar para a escolinha, melhorar um pouco aí, apesar de que a gente sabe que a média com mais passes incompletos é do Reinaldo. Beleza? As nossas dicas seguras vão ficar pelo Felipe Jonathan, do Fantástico, que vai até o Furacão, jogar em Furacão contra o Furacão, e o Grêmio, que vai estar na casa do Corinthians, é uma das nossas opções, vai ser o Diogo Barbosa. Mas, antes de mais nada, confere a gente no nosso Insta, no @cartologiafc, e no nosso Telegram, onde a gente divulga todo o nosso conteúdo 100% grátis para você curtir lá de um cartoleiro para o outro. E para a gente poder agora, de fato, navegar por entre as nossas dicas de lateral, vamos analisar o nosso mapa de confronto. Fala, Patinhas? Tá diferenciado o design, molecão, tá demais. A gente tá tentando sempre trazer algo melhor aí, tentando ser melhor do que éramos na rodada passada, beleza? Então os jogos estão aí na esquerda. Pra quem não conhece o mapa de confronto, muito fácil. Quanto mais pra direita tá um time, melhor o confronto, seja maior a média de pontos cedidos pelo adversário dele para os laterais. Quanto mais alto um time, maior a execução da lateral daquela equipe, ou seja, melhores laterais. O que a gente quer bolinhas que estejam quanto mais para cima e mais para a direita possível, que significa que são laterais bons em confrontos bons. Tivemos algumas modificações, a gente encurtou o horizonte de análise, a gente só está olhando 10 rodadas para trás, porque a gente está sentindo que o nosso modelo estava olhando muito rodadas no começo do campeonato, e o Campeonato Brasileiro hoje é muito diferente do que em agosto. Essa temporada com a pandemia mudou muito, tem exigido mais, temos mais desfalques, os times estão mudando de técnico, isso tem trazido mudanças de performance, tem exigido do time de cartologia também tentar acelerar um pouco o modelo, e o melhor jeito de fazer isso é encurtando as rodadas. Beleza? Então quais são os times? E é os times que a gente vamos estar conversando bastante aqui no vídeo, tá? O Grêmio tem um confronto muito favorável pelas deficiências defensivas da lateral corintiana. Eu sei que o Corinthians está numa fase diferente aí, conseguiu quase que ganhou, mas com certeza perdeu do Atlético Mineiro, mas ganhou do Inter. Não é a mesma lateral do que a gente estaria falando nas rodadas passadas, mas ainda tem muita oportunidade, a gente vai ver isso com mais detalhe. E o Grêmio tem atuado muito bem pelas suas laterais. O sonho maior, o sonho grande aqui, seria escalar o Orejuela, mas até o momento, e eu acho que pela classificação do Grêmio, o Renato Gaúcho tende a ser um pouco mais copeiro e tentar segurar aí. Eu duvido que ele colocaria esses titulares. Se colocar, graças a Deus. Se ele não colocar, a gente vai com o Diogo Barbosa, que para mim é o melhor segundo nome aí do glorioso time do Grêmio. A gente vai estar falando sobre as oportunidades no Fantástico. O Santos, que jogando fora de casa tem um nome absurdo, que é o glorioso Felipe Jonathan, que se excede demais quando ele joga fora de casa, tem muitas oportunidades de desarmes contra um time que tem deficiências ofensivas muito fortes. Por isso dá até para sonhar com SG, mas a gente não pensa muito nesse SG. Vamos estar falando do São Paulo, que está num momento incrível, nosso tricolor paulista aí, que tem evoluído muito nas suas competições, mas ainda assim tem laterais deficitários. A gente sabe de todas as penalidades que é colocar o Reinaldo, pela sua quantidade de passes incompletos e as faltas, e a gente sabe que tanto o Juan Franco quanto o Igor Vinícius não tem tido aquela performance cartológica aí que a gente gostaria para cravar o nosso time. Apesar do Red Bull estar aqui, o jogo do Red Bull contra o Bahia não vai contar para essa rodada, beleza? Outros nomes que a gente vai estar conversando aqui, eu acho que tem opções sim no time do Flamengo. Eu sei que você pode falar, mas o Flamengo tá uma bosta. O Flamengo tem tido resultados muito ruins, muito infortunados, mas ainda assim é uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro e uma hora vai ter que melhorar. Então há de se pensar que agora jogando dentro de casa contra uma das piores equipes também, que é o Curitiba, aí o Rogério consiga trazer os seus primeiros resultados positivos. O Curitiba que é uma mãe para assistências dos mandantes, e aí que a gente vai tentar surfar nessa onda com alguns nomes. Beleza? Quais são os times que você tem que tomar muito cuidado, tá? O Palmeiras, que vai estar jogando contra o Goiás na casa do Goiás, e o Goiás é notório por matar os laterais visitantes. Acho que tem que tomar muito cuidado. Você poderia estar pensando aí no Marcos Rocha, Vina ainda tá com a Covid e não vai estar jogando, mas acho que assim, muita cautela. Evitaria a galera do meu glorioso Palmeiras aí nessa rodada. Pensamos muito no Abner Vinícius.
tentamos rever dados e fatos aí para tentar justificar ele contra um Santos que também tem laterais deficitários do ponto de vista defensivo, até pelo fato tanto Pará quanto Felipe Jonathan acabarem descendo muito, ele abre muitas oportunidades aí, mas ainda assim o histórico recente dele tá muito ruim. Um time da zona vermelha que vamos sim estar destacando é o glorioso Corinthians. Fala, quê? O Corinthians tá uma bosta! Não é tão ruim assim, mas eu acho que tem um nome especial que tem se exaltado aí na lateral corintiana recentemente, vai ser uma das grandes apostas aí do Cartologia. Beleza? De resto eu acho que vai estar tudo em linha, vamos estar conversando também sobre o glorioso Ceará. Cara, o Sport a gente olhou com muita calma também, tá? Até a possibilidade do Patrick aí. O problema é que o radar do confronto era extremamente desfavorável, seria um jogo muito truncado. Posso estar comendo a língua aqui, mas eu não sei se exatamente é o jogo que você vai ver o destaque acontecendo na lateral do Sport. Acho que vão ter destaque sim. Lembrando que o Sport vai estar recebendo o Atlético Goianiense lá no Sport, mas eu não acho que é na lateral. Beleza? Para quem não conhece, a gente sempre quebra a nossa análise em 3 partes. A gente vai analisar os pontos cedidos pela equipe, os pontos executados. A gente vai analisar o radar. Patias tem a mínima ideia do que é o radar, eu explico com calma. E a nossa sugestão daquela equipe que a gente vê a média de pontuação dele, como que tem acontecido. Então, o primeiro time é o time do Santos, para justificar o nosso Felipe Jonathan. A gente deu uma mudada aqui para melhorar a leitura. Primeiro a gente vai ver como que foram os maiores pontuadores, melhores laterais que pontuaram contra o Atlético Paranaense lá na casa do Atlético Paranaense e quem foram os melhores laterais do Santos quando o Santos jogou como visitante. Aqui é óbvio, vai ter uma supremacia absoluta do Felipe Jonathan, por isso que ele vai ser o nome. O jeito que a gente está colocando isso daqui é mais para justificar porque que a gente acaba escolhendo entre um e outro. Quando a gente fala por exemplo, a zaga de São Paulo, fica todo mundo, ai meu Deus, para quem que eu vou? Eu vou no Diego, vou no Bruno Alves. Quando a gente fala no ataque do Flamengo, ai meu Deus, vou no Bruno Henrique e no Gabigol. Então, às vezes essa tabela dá um pouco mais de clareza em a gente ir no cara do ponto mesmo aí. Então, de jeito fácil de ler, vamos dar uma preocupação maior para as rodadas recentes, então ver como que o Furacão tem se comportado dentro de casa com relação aos laterais que o visitaram, e para isso a gente colocou até uma tabelinha auxiliar aqui embaixo, que é a média recente cedida e a média em geral cedida com relação às maiores pontuações, beleza? Então, cara, no passado recente, você vai ver que tem pessoas que mandaram muito bem lá. Você tem Lucas Piton e Bruno Pacheco saindo com 8.8 e o Orejuela ainda assim saindo com 6.2. Então, assim, foram 3 rodadas consecutivas dando boas pontuações. A média recente a gente está colocando em 1.74, mas aqui a gente engloba todos os laterais que jogaram. Então, na mesma medida que a gente vê um Orejuela com 6.2, a gente sabe que a contrapartida também não acabou mandando muito bem. Mas, fato é que se você acabar mirando no cara certo, tem mandado muito bem. E a gente já teve algumas grandes mitadas. Então, o Diogo Barbosa fazendo 9.6, Calegari 10.3, Vitor Luiz fazendo 12.6. Então, há uma deficiência aqui, a gente tem essa oportunidade, é muito por isso que a gente vai estar trazendo o Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, que assim, é uma supremacia aqui nos melhores nomes quando o Santos jogando como visitante. O Madison, ele aparece aqui, mas a gente já sabe que o Madison ele não joga como lateral, né? O Cartola coloca, mas ele joga mais como ponta esquerda aí. Só que ele geralmente joga quando o Marinho não tá jogando. Não sei se com os casos de Covid ele vai ter mais espaço agora no Santos, mas o fato é que o melhor nome pra gente colocar é o glorioso Felipe Jonathan. Como a gente pode ver, a média executada tá em 4.27, com uma boa média cedida pelo Atlético Paranaense. É o que a gente vai estar buscando. Vamos olhar se o perfil dá certo. Para olhar o perfil, que a gente olha é o nosso radar. Patinhas, como funciona o radar? Fala rápido. Radar é o seguinte, a gente quer olhar com relação a cada um desses scouts, como que o time executor, no caso aqui o Santos, se comporta com relação à média do campeonato. Então, se você olhar aqui do ponto de vista de desarme, está em perto de uns 5%. Significa que a lateral do Santos, atuando como visitante, executa 5% mais desarmes do que a média do campeonato. E o que a gente quer buscar aqui não é só do ponto de vista de execução, é o ponto de vista de execução e cedido. E para isso a gente tem o outro quadradinho, o outro polígonozinho aqui, na verdade, laranja, que é do ponto de vista de cedido. E aqui a gente vê que o Atlético Paranaense cede 25% mais desarmes do que a média do campeonato. Então aqui a gente tem um match entre desarmes executados e cedidos e por isso a gente vai ter o pontinho verde. Fala, nossa, Patinhas, aí facilita bastante, facilita demais. A gente está sempre buscando melhorar e trazer o que é de melhor para vocês aqui. Então aqui a gente tem matches verdes, ou seja, execução e cedido para desarme e faltas sofridos, o que é muito bom. São scouts muito frequentes e muito seguros para ajudar a gente. E a gente tem oportunidades aí muito mais pelo ponto de vista do que o Santos acaba executando pelo nosso glorioso Felipe Jonathan para assistências acima de 50% da média do campeonato e gols quase 100% acima da média do que a gente espera. É uma excelente chance se você está tentando pescar golzinhos e na lateral do glorioso Fantástico. O nome que a gente vai estar colocando é do nosso menino Felipe Jonathan. O gráfico aqui da esquerda posiciona como que a média dele tem avançado com relação a 2 grandes níveis. O primeiro, que é esse nível vermelho aqui, é a média dos laterais do campeonato, que é algo básico
lógico que ele tem que estar acima da média dos laterais. Depois, a linha verde representa a linha dos top 30 laterais da posição no campeonato, e ele tem se mantido acima dela consistentemente, é um dos excelentes nomes, tá com uma média jogando fora de casa de 4 desarmes por jogo, 4 desarmes por jogo, é absurdo, já teve jogo inclusive que ele fez mais de 9, é um excelente desarmador e uma excelente participação ofensiva, fazendo aqui na média, né, um gol a cada 10 jogos e uma assistência a cada 10 jogos, tá sofrendo mais de uma falta por jogo, que é o que a gente gosta de ver, tem lá a presença no radar e tem uma boa participação de finalização. Quais são os receios do Patinhas? Erra muito passe, tá errando em média 9 passes por jogo aí, você já tem que precificar que vai ter um -1 de passe dele vindo aí. O que eu gosto? Tem cometido menos faltas do que a média do campeonato, mas isso tem revertido também muitos cartões amarelos. Mas o Atlético Paranaense, nos últimos 10 jogos, não rendeu nenhum cartão amarelo para os seus laterais, o que significa aí que pode ser uma chance do nosso cachorro nervoso aí, do Felipe Jonathan, ficar mais calmo e não ter aquele -2 que nos traz tanta gastrite. Próximo nome que eu vou estar falando é o Diogo Barbosa. Para justificar o Diogo Barbosa, eu quero trazer a atenção para a média recente cedida pelo glorioso o Corinthians. A média recente cedida está em 4.3, é claro que isso é puxado pelo gol do Guilherme Arana, mas a gente tem Isla fazendo 7.6, Matos 9.7, Vinha 7.9, Corinthians também jogando dentro de casa, tem cedido muito ponto para quem foi visitar ele, é uma oportunidade muito forte. Quem tem sido os melhores nomes? Daí eu volto a dizer aqui, tá? O melhor nome, de longe, sem olhar para trás, seria o Orejuela. Mas como ele não tá, a gente vai ter que acessar uma outra peça, que vai ser o Diogo Barbosa. A média recente executada aqui do Grêmio tá em 5.23, que casa muito com a média recente cedida aí. Se a gente olhar o radar, e aí você vai ver por que a gente tá apostando tanto no Diogo Barbosa, apesar do Orejuela não tá. Cara, olha o polígono laranja, que é o polígono do cedido pelo Corinthians. É absurdo. Ele tá acima da média em tudo. Ele só não tá acima da média em finalização para fora. Mas ele faz mais falta em lateral do que a média do campeonato, ele cede mais gols, ele cede mais assistências, mais do que o dobro da média do campeonato, mais desarmes, e você vai ver aqui, eu sei que o polígono azul não tá muito nítido aqui, mas é porque acabou que o Grêmio não tem, nos últimos 10 jogos pelo Cartola, não jogou tanto fora de casa, e aí você não vai ver tantos ele não vai ter nenhuma participação em assistência, gol e finalização nos últimos jogos, mas ele vai estar acima da média em desarme e finalização sofrida, é uma excelente oportunidade para laterais gremistas. Vamos estar apostando no Diogo Barbosa, por quê? Vocês vão falar, pô, Patinhas, mas ele nem tá no Olimpo, por que a gente não gasta tempo procurando gente que tá de fato no Olimpo da posição? O Orejuela com certeza está ali, mas ele não vai estar jogando por gente vai acessar ele. Tá repetitivo, eu sei, mas tem que justificar o que acontece. Ele tá na zona intermediária aqui, ainda tá acima da média do campeonato, mas não é exatamente o deus da lateral que a gente esperaria. Ele tá numa média de 3 desarmes por jogo, que eu gosto muito, tá? O que eu gostaria é que ele sofresse mais falta. Que isso, Patinhas? Deseja a morte? Não, pô, é que ajuda a gente a ter um pouquinho mais de pontinho. Ele erra menos passes do que o Felipe Jonathan, que a gente viu ali, ele tá numa média de 7, o Felipe Jonathan numa média de 9. Ele tem mais participação em finalizações. A gente viu lá o Felipe Jonathan tinha participação para fora, mas não tem finalização defendida. E aqui o desarme ainda tá excelente, muito acima da média do campeonato, que é 1,78. Ele tá aqui em 3,16. Um excelente nome pra gente ter no nosso time. Acessar todas as oportunidades que o Corinthians sente. Próximo nome que eu vou falar é do tricolor paulista, numa fase absurda. Quem criticou o dinismo não critica mais, porque agora o São Paulo tá com tudo para encarar um time que tá diferente. O Vasco, que todo mundo achou que era o saco de pancada, e na rodada passada, pau, ganhou. Mas será que era só o Sport? Será que ele vai conseguir ganhar de novo? É difícil. Vamos olhar com mais cautela o que tem acontecido nas passadas recentes, para eu falar que assim, é um jogo complicado. É a união da boa fase com a boa fase defensiva. Então, assim, nos últimos 2 jogos, nenhum lateral passou de 4 pontos. Cautela. A gente vai ter um Caju com 1.3 e Sander com 3.2, isso é para uma média recente de 2.42. Se você voltar um pouco mais, você vai ver um Juninho Capixaba com 6.6, um Arana com 9.6 e um Natanael com 8 e gol aqui. Mas ainda assim, se você olhar o recente, não tá tão fácil. Claro que a gente olhar os melhores participadores aqui de pontuação do São Paulo vai estar oscilando, mas com uma prevalência aqui do glorioso Reinaldo, tá? O Reinaldo com uma média recente não tão ok quanto a gente gostaria, mas ainda é o melhor nome para o São Paulo. O Juanfran tem se destacado por algumas assistências, mas do ponto de vista do Cartola acaba cometendo muita falta ainda. Média recente executada do São Paulo está em 3,45 contra uma cedida de 2,42 aí do
do glorioso Vascão. Beleza? O que é legal você ver que a média recente executada do São Paulo está maior do que a média total, que significa que estaria numa boa fase aí a lateral São Paulino. Se a gente olhar o radar, você vai ver que a parte do São Paulo está muito pequena aqui, mas novamente a gente está olhando o horizonte dos últimos 10 jogos, os últimos 10 jogos você não teve tantas participações da lateral São Paulina nos jogos realizados no Morumbi, tá? Então são os últimos 10 jogos, as últimas 10 rodadas, da rodada 11 para cá, no Morumbi. O São Paulo tem muito jogo que foi adiado, jogo que não acabou contando pro Cartola, e aí essa pontuação vai ficando muito diminuta aí. Fato é que o Vasco cede acima da média. Desarme, finalização defendida e gol é uma excelente opção para o glorioso Reinaldo, para você que está tentando garantir uns golzinhos aí. Fato é que a gente sabe que o Reinaldo está muito atrelado ao pênalti, tá? Não é aquele tipo de lateral que chega batendo, apesar de ele ter uma boa participação ofensiva. Se você olhar, ele está acima da média em finalização defendida e finalização para fora, para um time que cede acima da média gol. Então, pode ser que aqui a gente tenha uma nova oportunidade. Mas eu estou gostando muito que ele tem mais sustentação fornecida com relação a desarme e falta sofrida, pontos também que o nosso glorioso Reinaldo se destaca. Não tanto quanto os que a gente acabou de discutir, mas está numa média de 2 desarmes por jogo e uma faltinha sofrida por jogo. O passe incompleto é, com certeza, já falamos umas 10 vezes só nesse vídeo, tá errando na média 12 passes, no último bateu 20, erra muito passe. Então você já tem que precificar isso daí acontecendo e tem batido muito. Então, se você quiser colocar o Reinaldo, pense colocando na existência do gol. Se não tiver o gol, dificilmente esse cara vai passar da barreira dos 2 pontos. Matias, eu não estou preparado para arcar com esse risco. Então não coloca. É o nosso menino que está hoje nos top 30 da posição, herdando muito aí a pontuação de gol, que acaba levando muito qualquer tipo de lateral e posição defensiva, mas é uma aposta bem mais arriscada. Próximo nome que eu vou falar, cara, é do glorioso Ceará. Exatamente. Eu sei que você pode pensar, meu Deus, mas o Atlético Mineiro? Como pode isso? Cara, o Atlético Mineiro jogando fora de casa muda diametralmente seu modo de jogo. Para você que não acredita em mim, olha o jogo dele contra o Atlético Paranaense aí. Muda demais e abre as oportunidades para as laterais. Um Ceará que, apesar de ter saído da Copa do Brasil, tem a volta do Vina, que é uma participação ofensiva muito forte, pode ser uma das opções para uma possível assistência dos nossos laterais vindo do time do Ceará, e meteu um 2-2 aí num Palmeiras embalado. Então não é um time completamente esquecido. Fato é que nos últimos jogos não tiveram tantos brilhos assim contra o Galo, tá? Mas a gente teve um Vinha fazendo 12.4, a gente sabe que aqui teve um SG, e a gente tem um Bruno Melo fazendo 7.9. A média recente cedida está em 3.71. Beleza? Então é legal você dar uma essa dimensionada, que é um número bem maior do que a gente viu quando a gente falou do Vasco agora há pouco. E a média recente executada, e aí que eu acho que vale tanto a pena olhar para o Ceará jogando dentro de casa, está em 5,48. A gente tem Alisson fazendo 9,3, Eduardo 13, Bruno Pacheco 7,6. Bruno Pacheco também já fez um 5,7. Eu entenderia você pensar entre ele e o Samuel Xavier, tá? Tanto é que se você olhar pela tabela aqui, talvez fique no empate. Mas o fato é que no passado recente, das últimas 4 melhores pontuações da lateral, 2 delas tiveram o nome do nosso querido Bruno e vai ser a nossa recomendação. Olhando o radar aqui, é absurdo, né? Nos últimos 10 jogos que o Ceará tem feito em casa, tem feito muito mais gols, 600% acima da média, e tem sofrido muita falta. Se você olhar o polígono laranja aqui do glorioso Atlético Mineiro, tá tudo acima da média. Então ele tem a oportunidade verde em gol e falta sofrida, que é muito bom, e tem oportunidades cedidas em assistência, que é uma excelente pontuação para gloriosos laterais aí. E a gente tem mais participação em finalizações defendidas. Desarme, que talvez seria uma pontuação mais segura, não vai estar presente aqui, por isso que vai ser uma das nossas dicas moderadas. O glorioso Bruno Pacheco hoje está numa média de 1,87 desarmes por jogo, não é tanto, é menos até do que a gente viu no Reinaldo, mas está sofrendo bastante falta e tem a sua oportunidade de manter uma excelente média de assistência, o dobro da média de assistências do que a gente vê no campeonato, e ele tem a oportunidade de manter isso com um time que toma muita assistência de laterais, especialmente jogando como visitante. Hoje está numa zona intermediária, ele está errando 7 passes ali, bem melhor do que os 12 que a gente falou do Reinaldo, mas tem cometido bastante faltas, por isso, se não tiver assistência, dificilmente eu acho que ele vai ser uma boa aposta. Aposte com sabedoria, já tenha isso na cabeça. E agora o glorioso Mengão, a gente vai ter que conversar sobre o que tem acontecido no time do Flamengo. O time do Flamengo vai estar encarando uma oportunidade muito forte, olha isso. Da 12ª rodada pra cá, sempre que o Coxa jogou fora de casa, pelo menos 3 vezes o cara meteu 10 pontos aí na lateral adversária. Igor Julião, Diogo Barbosa, Eduardo, tá com uma média cedida muito forte. Aqui a gente pega todas as rodadas, por isso que não vai estar tão evidente. Mas o fato é que tá cedendo ponto pra caramba aí. E a oportunidade do Flamengo tentar reverter um cenário de péssimos laterais. Tem mandado muito mal. Então você pode ver que nas últimas 3 rodadas, jogando em casa, o melhor pontuador fez 3,9, que foi o Felipe Luiz aí. Então, é o lado muito mais do cedido do que executado. Você vai ver isso pelo
polígono laranja aqui muito maior do que o polígono azul, e a gente tem oportunidade de gols, assistências, dando um match verde aqui para faltas sofridas. Novamente, desarme vai estar abaixo da média, por isso eu acho que você tem que pensar com cautela. O nome que a gente vai estar recomendando é o glorioso Isla. Isla que jogando dentro de casa não tem tantas boas pontuações, por isso que você vai ver tudo vermelho aqui, mas é uma aposta maior porque ele já performou muito bem atuando como assistência jogando fora de casa. Pode ser a forma de capitalizar num time que é o Curitiba, que cede 150% mais assistências do que a média do campeonato. Vai ser uma das nossas dicas mais moderadas. E para finalizar, a gente vai estar trazendo um nome do glorioso Corinthians, que o Corinthians tem um confronto complicado contra o Grêmio, mas o Grêmio tem grande chance de vir reserva pelo perfil de jogo do Grêmio aí, quando tá atuando entre as Copas. Eu sei que não vai ter tantas oportunidades cedidas, vai ser aqui muito mais ousadia, beleza? Os últimos 2 jogos, o melhor fez 2 pontos, mas tem um nome que tem se destacado muito, inclusive não é nenhum dos nomes que tá aqui. Fala, Patinhas, mas aí você tá indo contra todas as tabelas. Eu sei, mas o fato é que olha o perfil cedido aqui. A gente tem um match verde em finalizações e desarmes, e a gente tem oportunidade em finalização defendidas e habilidades em faltas sofridas. E o nome que eu quero trazer é o glorioso Fábio Santos, um cara que está hoje no top 30 da posição, ou seja, tá no Olimpo ali, tá atuando com cerca de 2,5 desarmes por jogo. Eu sei que ele não vai ter tanto das outras pontuações, porque ele não atuou tanto pelo Corinthians em casa, por isso que ele não vai ter tanto volume de participação nesses outros scouts. Mas o fato é que é um cara que tem atuado muito melhor, até do ponto de vista de futebol, do que o Fagner. Vai ser uma das nossas dicas. Então, para fechar, Patinhas falou demais, eu sei, desculpa, mas eu gosto. Eu passo muita felicidade fazendo toda essa parte desses vídeos aqui. Nossas dicas seguras: Felipe Jonathan, Diogo Barbosa. As moderadas vão ficar por Isla e Reinaldo, e a maior ousadia e alegria vai ficar por Fábio Santos e Bruno Pacheco aí. Confere se você gostou, por favor, curte, comente, compartilha com seus amigos, ajuda a gente a chegar na meta dos 2.000 inscritos. Tá chegando, acredito muito. Confere a gente no Instagram, @cartologiafc, e no nosso Telegram, onde a gente vai divulgar todos esses gráficos, tudo 100% grátis para você olhar com... Opa, spoiler, Patinhas! E é isso. De um cartoleiro para o outro. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, mais uma vez, vai, Cartolinha!